Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática para o 8º ano. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula nós vamos estudar sobre a fração geratriz de uma dízima periódica. Então preste atenção nessa aula, fica ligado, hein? Vem comigo. Muito bem, pessoal. Quando nós estudamos os conjuntos numéricos, nós estudamos os números naturais, inteiros e os números racionais. Números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Quando eu escrevo um número na forma de fração, eu estou representando o quociente entre dois números. Então, quando eu escrevo, por exemplo, 5 sobre 3, eu estou fazendo a divisão de 5 por 3. Dentro dos números racionais, nós temos alguns números que são chamados de números decimais. É o famoso número com vírgula. Claro que nem todo número decimal é racional, porque nós temos os números irracionais, que também são números com vírgula, mas não pertencem ao conjunto dos racionais. Agora, se um número pode ser escrito na forma de fração, ele é racional, pertence ao conjunto dos racionais. Veja aqui alguns exemplos. Se eu pegar, por exemplo, o número decimal 1,2, dá uma olhada nele aqui, 1,2. Eu consigo transformar esse número decimal em uma fração? Consigo. 1,2 nada mais é do que 12 sobre 10. Uma casa decimal, 0, 12 sobre 10. E ainda, se eu simplificar a fração, vou chegar em 6 sobre 5. Quer dizer que o número decimal 1,2 tem a sua representação na forma de fração através da fração 6 sobre 5. Agora dá uma olhada, por exemplo, nesta fração aqui, 5 sobre 3. Se eu dividir o numerador 5 pelo denominador 3, nós vamos chegar no número decimal 1,6666666 com infinitas casas, e essas casas são repetidas, sempre com o algarismo número 6 neste caso. Este tipo de número é conhecido como dízima periódica. Dízima periódica. Bom, se essa dízima periódica foi representada através de uma fração, os 5/3, eu posso sim considerar dízimas periódicas como números racionais. Dá uma olhada nessa atividade número 7 que está lá no seu livro didático, volume 3, tá? A letra A diz, escreva as frações na forma de número decimal. Como nós acabamos de comentar, a fração nada mais é do que um quociente, tá? Entre o numerador e o denominador da fração. Então nós vamos dividir e anotar aqui as respostas. 8/3. 8 dividido por 3 é 2,6666. E continua. 23 onzeavos é 2,090909. Continua, ok. 56 sobre 7 é 8, né? Um número natural, 8, ok. 13 dividido por 33 é uma dízima, 0,393939, continua, ok? 81 sobre 3 é um número natural, 27, certo? E a última fração aqui, 37 sobre 18, é a dízima, 2,05555, continua, ok? Então, responda para mim aí, qual dessas frações podem ser representadas por dízimas periódicas? 8/3, 23 onzeavos, 13 33avos e 37 18avos, tá bom? Essas são frações que são representadas por dízimas periódicas. Aqui na letra C, nós temos essa tabela, já coloquei aqui as dízimas periódicas que nós encontramos na letra B. O período de uma dízima periódica é a casa decimal que é repetida. Então aqui o período é o 6, já que o período é o 0,9, o período é 3939, e no último período o 0 não é repetido, portanto ele não entra no período, o período é apenas o número 5. Uma maneira abreviada para escrever dízimas periódicas, sem precisar repetir muitas vezes os dígitos, é colocar uma barra em cima do período. Essa barra irá representar que esse algarismo 6 será repetido infinitas vezes, ok? Portanto, 2,09, uma barra aqui em cima do 0,9, representa 2,090909, tá? A mesma coisa aqui, 0,39, uma barra. Cuidado com esse último exemplo, porque o 0 não pode estar sob a barra, tá? Apenas o 5, porque apenas o 5 faz parte do período dessa dízima periódica. Agora que você entendeu o que é uma dízima periódica e qual conjunto numérico pertencem às dízimas periódicas,
Nós vamos classificar essas dízimas em dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Dízimas periódicas simples são dízimas onde o período vem logo após a vírgula. Logo na primeira casa decimal, nós já encontramos o período, ok? Já nas dízimas periódicas compostas, o período não vem logo em sequência da vírgula. Sempre existirão alguns dígitos, algumas casas decimais antes desse período que não fazem parte do período, certo? Então, um exemplo. A dízima 1,333333 é uma dízima periódica simples. Já a outra dízima 1,573333 é uma dízima periódica composta. Então agora, meu querido, minha querida que está me assistindo neste momento, a pergunta é: como é que eu descubro a fração que dá origem, que gera uma dízima periódica? Porque nós vimos como é que eu transformo fração em dízima. E o contrário, para transformar uma dízima periódica numa fração, esta fração é chamada de fração geratriz. Ok? Porque ela gera uma dízima periódica. E eu vou passar aqui para vocês o mecanismo para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples e depois de uma dízima periódica composta. Vamos lá? Para a gente começar então, vou pegar uma dízima periódica que tem lá no seu livro didático, volume 3, ok? Tá aqui uma dízima periódica simples, 0,77777, continua. Nós vamos transformar essa dízima em uma fração. Vamos descobrir a fração geratriz dessa dízima periódica. Para isso, eu vou chamar esta dízima de x, ok? Vou colocar aqui x igual a 0,7777. O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar, preste atenção, vou multiplicar os dois lados dessa equação por 10, tá? Fazendo aqui o princípio multiplicativo. X vezes 10 é 10x, e olha, 0,7777 infinito vezes 10, a vírgula vai dar uma casinha aqui para a direita, nós vamos ter 7,777 infinitas casas, ok? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui 10x e ao invés de escrever todo esse número racional 7,777, eu vou separar na parte inteira 7 mais a parte decimal, que é o período, né, da dízima periódica, 077 continua. Certo? O que é que nós chamamos de x mesmo lá no comecinho do nosso processo? X era 0,777. E o que eu tenho aqui? 0,777. Portanto, olha só, vou trocar aqui por x. X vale 0,777. Agora, uma equação do primeiro grau. Tá? Vou isolar o x aqui, a operação inversa da adição é a subtração. 10x menos x igual a 7. Certo? 10x menos x, 9x. 9x igual a 7, x igual a 7 sobre 9. Uma vez que o 9 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. 7 sobre 9 é a fração geratriz, presta atenção, fração geratriz da dízima 0,777. Continua. Ok? Claro que nós temos outros processos também, são válidos para encontrar a fração geratriz, mas eu vou aqui passar esse que está lá no seu livro didático. Existe também um processo prático, uma regra prática. Você vai perceber ao longo da sua prática com as dízimas periódicas, você vai observar que o número de casas decimais que formam o período sempre corresponde à quantidade de noves que vai no denominador da fração geratriz, ok? Então aqui como o meu período é um período de uma casa decimal, 7, aqui nós temos um 9 só, certo? Se fosse uma dízima periódica, por exemplo, 0,757575, seriam 2 9, seriam 99 lá no denominador, beleza? Mas pega bem esse processo que não tem erro. Agora vamos lá, vamos encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Por exemplo, vou escrever aqui 2,34555 e continua, tá bom? Essa é uma dízima periódica composta, veja, o período ele não começa logo após a vírgula, né? Nós temos duas casas decimais antes do período. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar isso aqui de x, assim como nós fizemos na dízima periódica simples, tá? Mas agora eu preciso multiplicar os dois lados da equação para que o número decimal, para que a dízima periódica seja uma dízima periódica simples. Eu vou ter que transformar isso aqui numa dízima periódica simples. Como assim, professor? Vou ter que encontrar um número que eu possa multiplicar esta dízima e esse 3, 4 sejam números inteiros. Não participem mais da parte decimal do número, tá? Como são duas casas decimais, vou multiplicar usando o princípio multiplicativo
por 100, os dois lados da equação por 100, tá? Então nós temos que 100x é igual a 234,555. Agora, beleza, tá? Repare que depois da vírgula nós só temos período de dízima periódica. Não temos nenhum outro número aqui. Nós conseguimos transformar essa dízima numa dízima periódica simples. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas etapas aqui da equação. Então eu vou colocar menos x igual a 2,34555. Continua, tá bom? Bom, olha só. 100x menos x é 99x, certo? 234 menos 2,34. Bom, para fazer essa subtração aqui do lado direito da nossa equação, no segundo membro, nós sabemos que aqui nós temos um número infinito de casas decimais igual a 5, aqui também. A partir daqui, ó, eu tenho só 5, só 5. Então essas casas decimais aqui vão anular as casas decimais dessa parcela da subtração. Então a conta que eu preciso fazer é 234,55 menos 2,34. Dá uma olhada aqui, ó, 234,55 menos 2,34, tá? Uma subtração simples, um aqui, 2, 2, 3, 2. 232,21, certo? O 99 está multiplicando, a operação inversa é a divisão, 232,21 sobre 99. Nós não costumamos deixar frações representadas com números decimais, nós nem podemos fazer isso. Então eu vou multiplicar aqui por 100 para que eu possa eliminar essa vírgula. Mas, né, não posso fazer isso só com o numerador, vou também multiplicar o denominador. Portanto, a nossa fração geratriz é o número 23.221 sobre 9.900, ok? 23.221 sobre 9.900. Dá uma olhada aqui, ó, na calculadora, hein? Dá uma olhada, olha. 23.221 dividido por 9.900 é exatamente 2,34555, que é a dízima periódica composta que nós escrevemos aqui, beleza? Muito bem, pessoal, para terminar a aula, vou deixar aqui a letra A da atividade número 2, que é para transformar, para encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica simples, e também vou deixar aqui a letra A do número 3, da atividade número 3 do seu livro didático, para encontrar a fração geratriz da dízima periódica composta. Mas essas duas atividades, tá, que estão lá no seu livro didático, também estarão aqui na descrição desse vídeo, beleza? Obrigado por assistirem até aqui, espero que vocês tenham gostado, entendido essa aula. Olha, se você não entendeu, assiste de novo, tá? Tenta fazer aí com o professor e a gente se vê na próxima aula com a resolução dessas atividades. Um abraço para todo mundo.